Pronto, pessoal. Então vamos continuar a aula agora. E agora a gente vai ver algumas regras. Quer dizer, com o que a gente viu até agora, a gente já sabe a atividade principal. Eu acho que a principal atividade do administrador de banco de dados, principalmente quando ele está desenvolvendo um sistema do ponto de vista desenvolvedor, é o que a gente já viu, é o que vocês já sabem e a gente só precisa praticar um pouco mais. Né? Que é o desenvolvimento do modelo conceitual. Quer dizer, é a tradução de uma descrição totalmente informal, que é uma descrição textual, uma descrição, um conhecimento do domínio, e traduzir isso aí, converter para um modelo que o computador possa começar a compreender. Quer dizer, um modelo que não tem ambiguidade. Não um modelo ainda de alto nível, que é o modelo conceitual, mas que você consegue ter uma representação única, uma semântica clara quando você bate o olho para ele. Essa é a tarefa mais difícil. Tá? Essa tarefa realmente tem que ser desempenhada por nós, seres humanos. Agora, o que a gente vai ver agora, a partir de agora, é a parte do mapeamento entre aquele modelo relacional, o modelo entidade relacionamento, que é o modelo conceitual, e o modelo relacional, que é uma notação utilizada para o modelo lógico. Então, a gente vai fazer o mapeamento entre modelo conceitual e modelo lógico. Vocês lembram da primeira aula presencial? Quem implementa o modelo lógico? Quem entende o modelo lógico no computador? É uma sigla muito importante. Isso, o SGBD. Então, depois da aula de hoje, a gente já vai saber, né, mapear aquelas entidades e relacionamentos para um modelo que o SGBD já é capaz de entender. Tá? Esse mapeamento, a gente vai ver que tem regras bem claras para ele. E esse mapeamento pode ser feito, inclusive, automaticamente. Tem programas que geram o modelo lógico, geram as tabelas automaticamente a partir do modelo conceitual. Mas antes de a gente ver o programa, eu vou apresentar as regras. A gente vai exercitar, vai ter na próxima semana. Essa semana não teve exercício valendo nota, né? Só tem os exercícios dos slides para exercitar. Mas na próxima semana, vai ter exercício valendo nota. Tá já? Então, para exercitar um pouco ainda do modelo conceitual e o mapeamento para o modelo lógico. Joia. Então, olha só, pessoal. Atenção. O esquema relacional, ele é um modelo mais detalhado ou mais baixo nível em relação ao modelo conceitual, tá? O modelo entidade e relacionamento. Porque o relacional, ele deriva do modelo lógico, é uma notação de representar modelo lógico. E a gente viu na primeira aula que modelo lógico, ele é representado através de tabelas. Já? Então, um outro nome para as tabelas é o que a gente chama de relação. As tabelas também são conhecidas como relações. Então é daí que vem o nome modelo relacional. Modelo de tabelas, modelo de relações. Joia? E a gente vai ver que para esse mapeamento tem uma regrinha muito clara, uma regrinha básica. Para cada estrutura do modelo conceitual tem uma regra de mapeamento para o modelo lógico. Esse é o modelo, esse diagrama é o modelo que a gente vai utilizar, tá, para fazer o mapeamento. Para traduzir, para gerar um conjunto de tabelas que represente fielmente todo esse diagrama. Tanto as entidades, quanto os relacionamentos existentes nessa entidade. Agora, perceba que aí a gente tem várias estruturas. Primeiro, a gente tem entidade forte. Dê um exemplo, o nome de uma entidade forte daí. Empregado, muito bem. Uma entidade fraca. Dependentes. Dependente é dependente de tudo, né? Um relacionamento com cardinalidade 1 para 1. Gerencia, muito bem. Um relacionamento com cardinalidade 1 para N. Trabalha para, joia. Um autorrelacionamento. Supervisão aqui. E um relacionamento M para N. Trabalha em. Tem atributo monovalorado? Deu exemplo de um. Oi? Tem um bocado, né? Pode ser qualquer um deles, pronto. E atributo multivalorado? Locais, muito bem. E tem atributo composto? Não. Então atributo composto a gente vai ver na segunda parte da aula. Tá joia? Então, mas não se preocupem que a gente vai ver. Herança, tem herança? Ou relacionamento de generalização e especialização?
Não, mas a gente vai ver na segunda aula também. Na segunda parte da aula. Generalização e especialização é o nome oficial da herança. A herança é o nome popular. Então, o primeiro passo é a gente saber traduzir entidades fortes. Quer dizer, uma entidade forte, por exemplo, empregado aqui, como é que ficaria o esquema desse empregado? Perceba que como a gente está pensando em criar tabelas, em gerar tabelas a partir das entidades e relacionamentos, a gente está sempre pensando no esquema da tabela, tá? Naquela estrutura de campos. Quais seriam os campos da entidade empregado? Primeiro, toda entidade vira tabela. Isso é fato. Mas uma vez que virou tabela, quais são os campos dessa entidade, ou dessa tabela empregado? Os atributos dela, muito bem. Então, qual é a chave primária da tabela empregado? Vai ser esse CAD, né? O cadastro do empregado. Quer dizer, o atributo chave vira a chave primária da minha tabela. Tá joia? Pronto. Então, esse aí é o primeiro passo. Perceba que é uma regra direta, né? Uma entidade regular forte vira uma tabela e os atributos viram os campos para formar o esquema, né? Como no Access, isso, né? Agora vem o segundo passo. E se for uma entidade fraca? Vocês viram que aqui eu tenho uma entidade fraca dependentes. Como é que eu gero esse cara? Primeiro, toda entidade vira tabela. Isso é fato. Mas quais são os campos dessa tabela? Dependentes. Agora ela já não é tão automática, porque ela é dependente. Ela é fraca. Então eu preciso, para ela ter uma representação autônoma, uma vez que toda tabela tem que ter uma chave primária, para ela ter uma chave de identificação das instâncias, ela tem que trazer alguma coisa da sua entidade forte. Porque ela não existe por si só. Essa é a verdade. Ela é fraca. Então, os campos dessa tabela são formados, além de todos os atributos dessa entidade, ainda você tem que trazer a chave da entidade forte. Tá, joia? Então, além desses três atributos, nome, data de nascimento e grau de parentesco, é necessário trazer o cadastro do empregado junto para essa tabela. Por quê? Porque eu só sei identificar uma instância de dependente, alguém aqui da minha instância, através do nome dele, junto com o cadastro ou o código de cadastro do empregado que ele está associado. Então, perceba que, se a minha entidade é fraca, perceba que aqui eu estou sublinhado, né? Na verdade, inclusive aqui, pessoal, eu queria até registrar, deixa eu registrar no vídeo também. Esse sublinhado aqui, ó, está usando uma notação errada. Ele deveria ser um pontilhado, um tracejado. Tá? Não é um sublinhado contínuo. Porque isso aqui não é uma chave primária. A entidade fraca, nesse caso, ela não tem uma chave primária autônoma. Tá? Ela tem uma chave primária parcial. Então, isso aqui é uma chave parcial que é complementada com a chave primária do empregado. Agora, detalhe. Deixa eu só voltar para cá, para vocês verem a tabela final. Ó, perceba aqui. A minha tabela, além do nome, data de nascimento e grau de parentesco, que já tinha lá os meus três atributos, eu precisei trazer o código de cadastro do empregado para cá. Qual é a chave primária dessa tabela? Da tabela dependente, que veio da entidade fraca dependente. A chave primária é a combinação de cadastro com o nome. Então, a chave parcial lá do meu dependente ainda faz parte, ó, da minha chave primária. Isso é o que a gente chama de chave composta. Tá? Então, a chave primária da tabela dependente, ela, por ter vindo de uma entidade fraca, ela é composta da minha chave primária que veio da tabela empregado, cadastro, mais a minha chave parcial da tabela dependente. Então, esse é necessário, perfeito. Você tem que sublinhar os dois campos. Né? Sublinhando os dois campos, significa que essa chave é composta. Só o cadastro não identifica. E só o nome também não identifica. Tem que ser o par. Nome e cadastro. Agora, quem sabe qual é a terminologia usada para representar esse campo cadastro aí? Porque ele é chave. Ele é chave primária em empregado. E ele faz parte da chave primária aqui. Mas o fato dele ser chave primária em empregado e eu trazer essa referência para outra tabela, isso aí vai gerar um termozinho que a gente usa para esse cadastro. Ele é o quê? É uma chave estrangeira. Muito bem. Por quê? Porque nessa tabela ela é estrangeira, porque ele faz referência
algum código de uma tabela de fora, de uma tabela estrangeira. Tá joia? Então, esse termo é importante a gente gravar. Né? Quer dizer, uma chave estrangeira é uma referência que eu faço na minha tabela, mas eu estou referenciando, na verdade, uma chave de uma tabela externa, de uma outra tabela. Tá? Então, a minha chave primária é a combinação da chave estrangeira, cadastro, e da minha chave parcial, nome. Beleza? E agora, se eu quiser representar o relacionamento, os relacionamentos, eu vou voltar aqui no diagrama, que a gente percebe que tem 3 tipos de relacionamento aí. Né? 3 cardinalidades diferentes. Tem relacionamentos 1 para 1, como gerencia, tem 1 para N e tem N para M. Como é que eu represento um relacionamento 1 para 1, como esse gerencia? Desse exemplo. Oi. Faz diferença colocar NN ou NM? Faz. Ah, não, NM ou MN não. Não. Essas letras aqui, não, elas é só para dizer que é muito para muito e não necessariamente 2 números iguais, né? Porque se colocasse N e N ou M e M ou A e A, aí ia dar a impressão que o número que fosse de um lado tinha que ser o mesmo do outro. Aí coloca 2 letras diferentes só para dizer qualquer número de um lado e qualquer número do outro, né? Mas voltando aqui, se fosse para representar um relacionamento 1 para 1, como é que eu represento essa ligação? Perceba que o papel do relacionamento é ligar 2 entidades. Tá? 2 ou mais entidades, nesse caso 2. Então eu estou ligando a entidade empregado com a entidade departamento, através do relacionamento gerenciar. Então eu estou querendo dizer, olha, um empregado aqui, uma instância da tabela gerada de empregado, vai gerenciar uma instância de departamento. E uma instância do departamento é gerenciada por uma instância de empregado. Perceba que todo relacionamento tem ida e volta. Então, se o relacionamento é 1 para 1, eu tenho que apontar, de alguma maneira, ou o empregado vai apontar para o departamento que ele gerencia, ou o departamento vai apontar para o empregado que é o seu gerente. Como é 1 para 1, qualquer um pode apontar para o outro. Como é a forma de apontar que a gente viu agora há pouco, que dependente aponta para empregado? Qual é a forma de apontar que eu coloco? Eu adiciono o que dentro da minha tabela? Qual o campo especial que eu adiciono? A chave estrangeira. Tá joia? Então, se o empregado possuir uma chave estrangeira para dependente, é sinal que eu consigo apontar para o meu dependente. Desculpa, para o meu departamento. Se o empregado tem uma chave estrangeira para departamento, eu consigo apontar para o meu departamento que eu gerencio. E se o departamento tem uma chave estrangeira para o cadastro do empregado, ele consegue também apontar para o empregado, que é o seu gerente. Perceba que tanto faz. Como a cardinalidade é 1 para 1, eu escolho uma das 2 opções, não as 2 ao mesmo tempo. Né? Ou o empregado aponta para o departamento que ele gerencia, ou o departamento aponta para o empregado que é o seu gerente. É 1 para 1, então eu escolho. Nesse caso, qual é a melhor escolha? Se tanto faz, não quer dizer que é para colocar em qualquer um sem pensar, não. Né? Se é tanto faz, os 2 vão funcionar. Mas qual a melhor escolha nesse caso? É o empregado apontar para o departamento que ele gerencia ou o departamento apontar para o empregado que é o seu gerente? Por quê? Porque... agora tem as 2 respostas, então. Vamos ver quem convence quem. Pronto, porque o empregado é animado. E o outro? Pode ter vários empregados. Certo. Ele vai lá, ele vai especificar qual empregado gerencia o departamento. Perfeito. Então, perceba que o segundo argumento diz assim: eu tenho vários empregados. Nem todo empregado é gerente. Né? Se o empregado for apontar para o departamento que ele gerencia, vai ter um monte de empregado apontando para o nulo, apontando para nada. E já se eu digo departamento, aponte para o empregado que é o seu gerente. Quer dizer, todo departamento vai ter um gerente. Então não vai ter campos nulos do lado do departamento. Quer dizer, esse é um raciocínio interessante. O outro é um raciocínio mais assim, para desempate, um raciocínio conceitual. Né? Quer dizer, entre departamento e empregado, o empregado é o ser principal da minha empresa, então eu vou priorizar o empregado. Né? Mas quando a gente está pensando, nesse caso aqui, em banco de dados, então a gente está pensando em otimizar espaço em disco.
Se a gente coloca o campo, a chave estrangeira, dentro de empregado, para o empregado apontar para o departamento que ele gerencia, então, para cada empregado, eu vou reservar o espaço de uma chave estrangeira. Mesmo que ele não aponte para nada, mas vai estar guardado o espaço dele no disco. Tá joia? Já o departamento, não. Todo departamento vai guardar o espaço lá da chave estrangeira do gerente. Só que como ele vai ter mesmo o gerente, então ele vai preencher a chave estrangeira corretamente. Isso, só um. Perfeito, perfeito. Então, não vai ter espaço gastado de forma assim, inútil entre aspas, mas de forma inadequada, né? Então, perceba que apesar do relacionamento 1 para 1 poder trazer uma chave estrangeira para qualquer uma das duas entidades, a gente sempre pode usar algum critério de desempate para optar por uma entidade. Não estaria errado colocar empregado, mas estaria mais otimizado colocar a chave estrangeira dentro de departamento, né? Joia. Então, nesse caso aqui, perceba que departamento foi realmente o escolhido. Então, além do número, nome e a data inicial, né? Data de início da gestão do cara, eu precisei colocar cadastro geral. Agora, de onde veio essa data inicial? É verdade, é verdade, é verdade. É meu. Agora, perceba que o data inicial também foi para lá. E onde é que está o atributo data inicial? Data ini. No relacionamento. Então, perceba que, se eu escolhi departamento para guardar a chave estrangeira, ele tem que guardar tudo mais que o relacionamento exige. Quer dizer, eu digo, não, eu vou escolher ou empregado ou departamento. Eu optei por departamento, por conta daquele argumento que a gente teve. Tudo bem, se departamento vai abraçar o relacionamento, então ele também tem que abraçar os atributos daquele relacionamento. Tá joia? Então o departamento vai ter número, nome e a chave estrangeira do empregado, CAD, além do atributo data ini. Tá joia? A data inicial. Agora perceba aqui, e esse atributo locais, multivalorado aqui? Sumiu. Pelo menos lá não tem o cadastro dele. O que é que a gente faz com ele? Por enquanto a gente não vai saber, mas a gente vai ver depois. Então perceba que, de cara, eu vou voltar lá na tabela do departamento para vocês verem, mas de cara, ele não tem nenhum atributo chamado local ou locais. Tá? Ele tem quantos atributos? Ele tem o atributo número, nome, ele tem a chave estrangeira para o empregado, CAD, porque ele vai guardar o relacionamento, e ele também tem o atributo do relacionamento, data ini. Tá? Então ele tem esses 4. Vamos voltar lá nele para a gente ver. Joia. Então ele vai ter o número e o nome dele, a chave estrangeira para o código, para a chave de empregado, né? Para o código de cadastro do empregado, e a data inicial que o gerente começou a atuar naquele departamento. Que é um atributo do relacionamento. Agora, e se o relacionamento for 1 para n? Como é que eu faço? Quando é 1 para 1, eu escolho um dos lados. Eu escolho um dos lados e digo, ó, você vai abraçar o relacionamento, coloque uma chave estrangeira em você. Você vai fazer a ponte com o outro lado. E quando é 1 para n, como é que eu faço? Eu escolho sempre... Tem que ser aquele. Não é assim, escolho um. Eu não tenho duas opções para optar. Eu tenho uma opção única. Vamos voltar aqui na figura. E aquele relacionamento trabalha em? Lá de cima. Trabalha para, quer dizer. Perceba que o empregado trabalha para exatamente em um departamento. Mas o departamento possui vários empregados trabalhando nele. De que lado vai ficar a chave estrangeira? Quem aponta para quem? O departamento aponta para o empregado? Ou o empregado aponta para o departamento? Tem as duas respostas de novo, né? Então, eu vou dar uma dica agora, e depois da dica eu vou perguntar de novo. Aí vocês vão, para ver se vocês uniformizam a resposta. Olha só. Quando a gente está em dúvida, quando o relacionamento é 1 para n, quem vai ficar com a chave estrangeira? Aí você faz a seguinte pergunta para cada uma das entidades. Departamento, qual o empregado que trabalha para você? Ele vai dizer uma resposta ou várias? Várias. Então não pode ser no departamento. Empregado, você trabalha para qual departamento?
ele vai saber dizer? Vai saber dizer 1. Então, é o empregado que tem que apontar para o departamento. Tá joia? Então, porque todo atributo da tabela, a gente viu que ele só pode ter um valor. Na hora de preencher lá a minha tabela, só vou poder colocar um valor. Então, se é 1 para N, a chave estrangeira tem que ficar naquele que consegue apontar só para 1. Tá joia? Então, empregado, qual é o seu departamento de trabalho? Ele, eu sei, é o departamento 5. Pronto. Então, ele sabe responder. Agora, departamento, qual o funcionário que trabalha para você? Qual dos 10? Não quer dizer, ele não vai saber responder. Então, nesse caso, 1 para N não tem opção. A chave estrangeira tem que ficar do lado que aponta para 1. Nesse caso, tem que ficar do lado de empregado. O empregado vai ter que ter a chave estrangeira para departamento. E qual é o atributo de chave estrangeira para departamento? Qual é o atributo de departamento que o empregado pode ter dentro dele, para quando ele conhecer esse atributo, ele saber todos os dados do departamento, se ele quiser? O número, muito bem, porque o número é a chave primária. Está meio claro aqui, mas esse sublinhado aponta a chave primária do departamento. Então, se o empregado souber o número do departamento, se ele precisar, ele conhece todos os outros dados. Já é? Muito bem. Deixa eu só mostrar a tabela. Era para eu ter repetido essa figura várias vezes, mas já que não deu. Então, perceba aqui, olha, eu tenho todos os dados do empregado e eu tenho duas chaves estrangeiras. Uma para representar o número do departamento. Esse aqui já representa aquele relacionamento. E outra para representar o segundo relacionamento, porque eu vou voltar lá na figura, vocês vão ver que o empregado tem um outro relacionamento, 1 para N também. Ele tem 3 relacionamentos. Então, um para representar o relacionamento trabalha em, que é esse atributo daqui, e outro para representar o relacionamento supervisor, né? É supervisionado por. Né? Que é esse autorrelacionamento daqui. Agora, perceba, como é que se 1 para 1, a gente já sabe, escolhe um dos lados e coloca a chave estrangeira. 1 para N, a gente escolhe o lado que aponta para 1, né? O lado que consegue responder a minha pergunta, e eu coloco a chave estrangeira lá. E se for M para N? Porque nenhum dos lados vai saber responder a pergunta. Se eu perguntar, empregado? O empregado trabalha em vários projetos. E o projeto tem vários empregados trabalhando. Aí eu digo, empregado, qual o projeto que você trabalha? Ele vai dizer, vários. Projeto, qual o empregado que trabalha para você? Aí ele, vários. E agora? O que é que eu faço? Ninguém sabe me responder a pergunta. Onde eu coloco a chave estrangeira? Se ninguém sabe responder, cria alguém que saiba. Então, se empregado não sabe responder, e se o projeto não sabe responder, o relacionamento ele vai criar uma tabela. O relacionamento vai ser representado através de uma tabela. Tá joia? Então, sempre que o relacionamento for M para N, ele vai virar uma tabela nova no modelo conceitual. Então, perceba que nem toda tabela, no modelo lógico. Então, nem toda tabela do modelo lógico veio de entidade. Perceba que uma tabela pode ter vindo de um relacionamento. Tá joia? E a gente vai ver também que ela pode vir de um atributo, às vezes. Tá? Então, o relacionamento, quando tem cardinalidade muitos para muitos, ele vira tabela. E qual a chave? Quais os atributos dessa nova tabela e qual a chave dessa tabela? Perceba que o relacionamento M para N, ele relaciona, nesse caso daí, nesse exemplo, ele está relacionando quantas entidades? 2. Muito bem. Então, se uma entidade não pode apontar para outra, é o relacionamento que vai ter que fazer a ponte. Então, ele vai ter que apontar para as duas entidades. Então, por essa razão, esse relacionamento trabalha em, ele vai gerar uma tabela que vai ter, além do atributo horas, que é o atributo que está nele, né? Ele vai ter mais 2 atributos, que são as chaves estrangeiras de empregado, que é o CAD, e também a chave estrangeira número do projeto. Tá já? Então, ele vai ter 2 chaves estrangeiras para poder fazer a ponte de um lado e do outro, e os atributos que, porventura, tenham no próprio relacionamento. Agora, toda tabela tem que ter chave. Qual vai ser a chave dessa tabela? Relacionamento. Ela tem, chave primária que eu digo, né? Ela tem 2 chaves estrangeiras.
Ela tem o cadastro do empregado e o número do projeto. Qual vai ser a chave primária? As duas juntas. Muito bem. Vai ser uma chave composta. Por que as duas juntas? Porque mesmo que eu repita várias vezes o cadastro, o código do empregado, eu posso repetir várias vezes se eu mudar o número do projeto dele. E eu posso repetir também o número do projeto desde que eu mude o empregado. Eu só não posso repetir os dois várias vezes. O mesmo empregado no mesmo projeto cadastrar várias vezes, porque isso é redundância. Então, se eu defino as duas chaves estrangeiras como sendo também a chave primária, eu garanto muitos para muitos. Então, vamos voltar lá. No passo 5. Então, perceba que o relacionamento muitos para muitos, ele vira uma tabela, ele gera uma tabela, né? E essa tabela, além do atributo horas, nesse caso que é um atributo que já estava no relacionamento, é um atributo do relacionamento, ele também traz as duas chaves estrangeiras, cadastro de empregado e o número do projeto. E essas chaves estrangeiras, que nessa representação nossa, eu estou representando com um sublinhado branco, elas juntas compõem também a chave primária, que é o que eu estou representando com esse sublinhado vermelho aí. Tá joia? Então, perceba que quando a gente cria uma tabela, além de escolher os campos dessa tabela para definir o esquema, eu tenho que escolher a minha chave primária. Já é o identificador daquela tabela. Joia. E agora, pessoal, a gente já sabe representar... Oi? Deixa eu voltar aqui. A chave estrangeira, né? Chave primária? Sempre que a gente vê uma chave primária composta, a gente pode definir que ela veio de um relacionamento ou não. Não. A pergunta, só vou repetir por causa do microfone, viu? A pergunta foi, sempre que tiver chave composta, significa que a tabela veio de relacionamento? Não sempre. A chave composta significa que não tem nenhum atributo na minha tabela que consiga identificar a instância por completo. Por exemplo, se eu tiver uma tabela chamada casas, que é onde eu cadastro as casas, eu não vou ter um atributo que identifique. Eu tenho, por exemplo, rua, número, cor da casa e tamanho, área construída. Pronto. Nenhum desses atributos consegue identificar a casa. Se eu disser a rua, mas tem várias casas naquela rua. Se eu disser o número, mas tem várias casas com o mesmo número, se mudar a rua. Agora, se eu fixar nome da rua e número, eu consigo identificar a casa. Então, isso é uma chave composta da tabela casas. Mas não é um relacionamento. Então, perceba que a chave composta é mais quando um atributo por si só não consegue identificar qualquer instância. Né? Mas, quando você tem relacionamentos M para N, aí você sempre vai ter chave composta. Né? O contrário não, mas a ida é verdade. Né? Agora, e como eu represento? A gente já viu como representar entidades e relacionamentos. Né? Entidade forte, entidade fraca. Já eu vou fazer perguntas, como sempre, com repetição, para a gente fixar. Entidade forte, entidade fraca, relacionamento 1 para 1, relacionamento 1 para N, relacionamento M para N. Mas como representar um atributo multivalorado? A gente viu que atributo ele só pode conter um valor, um atributo de uma tabela. Quando eu vou preencher a tabela, ele só pode ter um valor lá dentro. Mas como eu represento o multivalorado? Por exemplo, o departamento tem vários locais. Como é que eu represento isso? Quem chuta alguma solução? Se um atributo por si só não pode ter mais de um valor, eu vou ser obrigado a criar uma tabela para representar aquele atributo. E quais os campos da tabela? Por exemplo, do atributo locais de departamento. O atributo locais, aqui em cima. Né? Quais os campos da tabela locais que vai representar esse atributo? Qual a informação que o local tem que guardar? O nome do local. Então, pelo menos isso tem que estar lá. Então, a tabela vai ter pelo menos esse campo local. E qual outro atributo que eu preciso colocar na tabela para deixar claro que esse local faz referência ao departamento? O número do departamento. Muito bem, a chave estrangeira do departamento. Então, a tabela locais, ela vai ter a informação do local, mais uma chave estrangeira para o departamento.
E qual vai ser a chave primária dessa tabela? As duas juntas. Quer dizer, o mesmo departamento, mesmo que eu repita, eu posso variar o local. E no mesmo local, eu posso ter vários departamentos. E as duas juntas compõem a minha chave primária. É uma chave primária composta. Né? Muito bem, então vamos lá para o passo 6, eu acho, né? Isso. Então, o atributo multivalorado locais, por exemplo, ele gerou uma tabela locais com um atributo local, que vai guardar o dado realmente do local efetivo, mais uma chave estrangeira para a tabela departamento. E a chave estrangeira veio da chave primária de lá, que é o número departamento. E os dois juntos compõem a minha chave primária. Agora, perceba que, olha só, pessoal, essa informação é informação conceitual e é um detalhe sutil, né? Vale a pena prestar atenção. Olhando para essa regra de transformação do atributo multivalorado, ele virou uma tabela que tem uma chave estrangeira de uma entidade e que tem um atributo aqui simples. E juntos compõem uma chave composta, né? Fazem uma chave primária composta. E uma entidade fraca? A representação não é muito parecida? Quer dizer, ela também gera uma tabela com um atributo dela que não consegue formar uma chave por si só. Então, eu trago uma chave estrangeira para poder formar minha chave primária. Então, perceba que se eu olhar só as minhas tabelas, se eu não tiver modelo conceitual, se eu tiver só modelo lógico, eu perco semântica. Eu não consigo distinguir um atributo multivalorado de uma entidade fraca, por exemplo. Não é verdade? Ou um relacionamento N para M de uma entidade. Dependendo se eu não coloquei um nome bom para o relacionamento, eu não consigo diferenciar. Né? Então perceba que olhando só para as tabelas, não dá para fazer um mapeamento 100% com o modelo conceitual. Do modelo conceitual, eu gero as tabelas. Mas a engenharia reversa não é 100%. Tá? Então, o centro da informação em si é o modelo conceitual. O centro dos dados é o modelo lógico. Então, quando eu estou pensando em dado, eu estou pensando no modelo lógico. É como eu vou representar os dados em tabelas. Quando eu estou pensando em informação, como extrair o máximo de informação daqueles dados, aí eu estou lembrando do modelo conceitual. Tá já? Pronto. Então, a gente viu que esse diagrama aí meio monstro, né, um diagrama meio grande, aparentemente grande, ele gerou quantas tabelas? 6 tabelas. Agora, se eu quisesse perguntar, só olhando para aí, quantas tabelas gera? Quantas? Vamos ver. Cada entidade vira tabela? Vira. Então, ó, 1, 2, 3, 4 pelo menos. O que mais vira tabela? N para M vira tabela. Quantos N para M eu tenho relacionamentos? 1. Então já tenho 5. E o que mais vira tabela? O atributo multivalorado. Muito bem. Então, 5 mais 1. Opa, 6. Passou na hora que eu cliquei sem querer. Então, 6 tabelas, né, para representar aquele modelo conceitual. Então, bom dia. Beleza? Então, vamos pensar aqui no mapeamento. Como eu represento as tabelas desse diagrama daí. Quantas tabelas para começar? Quantas tabelas tem esse diagrama? Muito bem, rapaz. Ninguém ficou na pegadinha do atributo multivalorado. Então, muito bem. Tem 4 tabelas, né? Tem a tabela aluno, uma tabela derivada da entidade aluno, outra tabela derivada da entidade disciplina, outra tabela derivada do relacionamento M para N e mais uma tabela derivada do atributo fones. Então, olhando para cá, quais os atributos da tabela aluno? Matrícula e nome. Muito bem. Pessoal, se alguém tiver dúvida ou não entender, pode interromper, tá? Porque é bom a gente seguir no ritmo da turma. Quais os atributos da tabela disciplina? Código e nome. Muito bem. Quais os atributos da tabela cursa? Matrícula do aluno, código da disciplina e data. E qual a chave primária dessa tabela? Matrícula e código juntos. Muito bem.
E a tabela fones? Quais são os campos dela? Matrícula do aluno e o número do telefone. Perfeito. E qual a chave primária da tabela? Os dois juntos. Ótimo. Muito bem. E agora? Agora será que dá para ver, hein? Quantas tabelas tem esse negócio aí? Vamos contar aos poucos, né? Cliente vai virar tabela? Uma. Compra vai virar tabela? Não. Beleza. Passagem. Opa, alguém já respondeu 6. Vamos ver se é 6 mesmo. Passagem, 2. Esse referente a é 1 para N. Vira tabela? Não. Voo vira tabela? Vira. 3. Pronto. Parte de 1 para N. Então continua 3. Realizado por 1 para N. 1 para 1 quer dizer. Vira tabela? Não, continua 3. Aeroporto. Vira. 4. Avião. 5. 5, então. Eu já ia contar cliente de novo e ia ficar 6. Mas é porque não estava vendo direito a cardinalidade. Tá bem pequeno mesmo. Agora, quais os atributos da tabela cliente? CPF, nome, endereço e fone. Joia. E da tabela passagem? Número, data, classe, preço, número da poltrona. E não tem mais nada, não? Alguém pode complementar isso aí? E o CPF do cliente. Muito bem. Quer dizer, a passagem, ela também tem que representar esse relacionamento daqui de compra. Porque, se eu perguntar a passagem, qual cliente que comprou você? Ela sabe. Cliente, qual a passagem que você comprou? Ele vai dizer, em que dia? Eu comprei várias. Não é verdade? Agora, e se eu disser que a passagem pode ter mais coisa ainda? O que é que ela tem a mais? A passagem não é fraca, não. Não é fraca, não. Ah, não. Pra mim você tá tirando onda. Ela depende da sua semântica. Perceba que a diferença da entidade forte para fraca é só a semântica. Aí você pode dizer, ela pode ser considerada fraca. Por quê? Porque você pode dizer que ela depende do voo. Sem voo, eu não tenho passagem. Mas só que você pode dizer também, não, eu vou vender passagem, porque eu quero, mesmo que não tenha voo, porque depois eu arrumo. Não, mas aí ela vai depender do voo. Sempre no seu banco de dados, mesmo que você não tenha cliente, se você é uma empresa aérea, você vai ter passagem. Porque mesmo que o cliente não tenha chegado, você vai vender a passagem de qualquer jeito. Só que ninguém comprou. Não é assim, mas a passagem vai existir. Né? Aí nesse caso ela é forte. Com relação a cliente. Você poderia dizer que ela é fraca com relação a voo. Né? Porque sem o voo você poderia não vender. Mas digamos que você queira vender adiantado. Né? Você ainda não tem o avião. Mas depois, quando você conseguir, você providencia. Né? Você quer arrecadar primeiro, depois você aluga o avião. É. Então, nesse caso, o que a passagem tem a mais? Além dos atributos dela, que a gente já viu, e da chave estrangeira do cliente, que é o CPF. O número do voo, muito bem. Porque o número do voo é 1. Então, ela consegue apontar para o número do voo dela. Enquanto o número do voo não consegue apontar para a passagem, porque tem várias passagens para ele. Tá joia? Muito bem. Oi? O nome do aeroporto? Não nesse caso. Por quê? Porque eu não tenho esse atributo no meu diagrama. Eu só tenho o número da passagem, a data, a classe, o preço e o número da poltrona. Agora, se eu acrescentasse aqui o aeroporto, alguma coisa assim, o nome do aeroporto, aí ficaria na tabela. Mas perceba que, por que nesse diagrama não está aí em passagem o número do aeroporto? E sim em outro lugar, porque eu fiz questão de criar explicitamente uma entidade aeroporto. Então, a entidade aeroporto,
ela por si só representa o nome dela, se precisar do endereço, né, o código do aeroporto, né, cadastrado e etc. Né? Então, como o aeroporto tem uma evidência, tem importância grande no sistema aéreo, então foi criada uma entidade só para ele é autônomo. Isso. Mas nesse caso nada impede, é porque a gente vai ver, quando for ver consulta, a gente vai ver que é possível, é possível, é possível a gente representar atributos que não são só de uma entidade. A gente vai ver quando for aprender SQL daqui para frente, né? Quando a gente for aprender SQL, a gente vai ver que é possível retornar campos de várias entidades diferentes. Eu posso retornar alguns dados da passagem, outros dados do voo, outros dados do aeroporto, outros dados do cliente, tudo na mesma consulta. Porque perceba que na tabela passagem não vai ter o nome do cliente também. Nem vai ter o nome do voo. Só vou ter o CPF do cliente, que é a chave estrangeira, e eu vou ter o número do voo. Tá joia? Mas perceba que eu posso querer uma consulta mais para frente que retorne não só o número, o CPF do cliente, eu quero o nome do cliente, mais o número da passagem dele, mais o nome do aeroporto, mais o destino, mais o avião, mais o número do voo. Eu posso misturar coisas de várias entidades. É o que a gente vai ver nas consultas, tá? Agora a gente está vendo só como fazer esse mapeamento, esse link, a ligação entre as entidades, para não perder informação. Então, para extrair informação é através da consulta. A preocupação agora é não perder informação, deixar todas as ligações. Tá joia? E essas ligações, na consulta, a gente vai explorar a torta e a direita. Tá? Por exemplo, da passagem é possível chegar no aeroporto indiretamente, passando pelo avião, pelo voo. Passagem, voo, aeroporto. Tem essa ligação indireta daqui. Ó, né? E a gente vai ver como explorar essas ligações mais para frente na consulta. Por enquanto, a gente quer manter só esses links, manter as ligações. Então, muito bem, acertaram, todo mundo acertou. Os atributos de passagem são da tabela passagem são todos os atributos da entidade, mais duas chaves estrangeiras. Uma para cliente e outra para o voo. Muito bem. Então, vamos para a próxima. Né? E agora? É um sistema de clínica médica. Quantas tabelas tem aí? Eu vou precisar criar. Só 4 já tem identidade. Muito bem. 5, 6. E se eu dissesse que o médico poderia ter mais de um telefone? Aí seria 7. Muito bem. Então são 6 porque eu não tenho nenhum atributo multivalorado. Né? Muito bem. E qual seria o campo, então, da tabela consulta? Quais os campos da tabela consulta? Data, horário, código da consulta, código do paciente, mais alguma coisa? E o CRM do médico. Muito bem. Então, vocês pegaram realmente o espírito da coisa. Então, quem traz a chave estrangeira é quem aponta para o 1. Tá joia? Muito bem. E se tiver 1 para 1, aí você escolhe o lado e todo mundo fica feliz. E quais são os atributos da tabela possuir? Quais são os atributos desse cara? Tipo, vencimento, código do paciente, código do convênio. Muito bem. E qual é a chave primária dessa tabela? Código do convênio e código do paciente juntos. Muito bem, chave composta. Joia. E quais as chaves estrangeiras? Muito bem, as mesmas. Código do paciente e código do convênio. Muito bem. Então eu tenho detalhe, pessoal. São 2 chaves estrangeiras. Mas quantas chaves primárias? Uma só. Já toda a tabela só tem uma chave primária. Quando há casos, né, que a gente precisa de mais de uma chave, ou que possui, nem que precisa, que possui mais de uma chave. A gente tem na primeira parte da disciplina, que é a que está lá online já na videoaula. Né? Então perceba só, o paciente, à vontade, o paciente tem código, como vocês podem ver, o código é chave. E se o paciente também tem CPF, não tem? O paciente pode ter e-mail. Tudo isso não é campo único? E aí, como é que eu escolho a chave nesse caso? Se eu tenho vários campos que são únicos, eu tenho que escolher uma chave primária.
Porque a tabela não pode ter mais de uma chave primária. Mas os outros vão deixar de ser chave ou vão poder ser repetidos? Eu posso repetir um CPF? Não. Então ele não deixa de ser chave. Mesmo que eu escolha código do paciente como chave primária, o CPF e o e-mail vão continuar sendo chave, só não é primária. Qual é o nome dessa outra chave? Vamos ver quem assistiu a videoaula. Chave candidata. Tá joia? Então, se eu tenho várias chaves na minha entidade ou na minha tabela, né? Uma delas eu vou eleger como chave primária. E todas as outras são chaves candidatas. Joia? Então a gente para essa primeira parte da aula, né? Tem um intervalo para tomar água. E quando a gente continuar, a gente vai ver como representar relacionamentos ternários ou enários, né? Relacionamentos entre várias entidades, entre mais de duas, atributos compostos e herança. Beleza?